Vamos agora ver essa questão que caiu na prova amarela de 2013, questão número 165, tá? Então vamos lá, olha só. Antes de eu começar, o que eu tenho que ter em mente? Sempre tem que começar pelo comando da questão. Comando da questão. Esse é o primeiro passo para você interpretar com eficiência. Começa pelo comando e, na verdade, a última frase tem o comando dentro dela. E depois de você passar por esse comando da questão, você tenta associar isso, o comando da questão, a algum elemento que tenha no enunciado como um todo. Seja ele um gráfico, uma tabela, uma figura, uma fórmula, tá bom? Então é assim que a gente vai trabalhar. Então vamos lá. O comando da questão aqui me diz o que, ó? Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, o que ele está querendo aqui na questão, o que ele está querendo é o tempo mínimo. O tempo mínimo de espera. Tempo mínimo de espera. Olha só, quando aparece essa palavrinha aqui, ó, mínimo, significa que o que você vai encontrar é um conjunto de valores. Você tem um conjunto de valores e você vai pegar o menor deles, tá? É interessante ter isso em mente. Eu não quero que você simplesmente faça a questão de uma maneira rápida. Eu quero que você entenda todo o processo. Porque em alguns momentos você pode precisar da inequação. E se você não souber fazer, se você só estiver na superficialidade, você não vai conseguir fazer questões que tratam de inequações, que é esse caso. Se você quiser superar os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, você tem que aprender a fazer os exercícios. Não é simplesmente fazê-los mais rápido. Você tem que entender o passo a passo, tem que entender o exercício como um todo, tá? Outra coisa importante que eu tenho que ver aqui em todo o comando da questão, assim como em todo o enunciado, são as unidades de medida. Então, olha só, ele está me pedindo tempo e esse tempo está em minutos. Calma aí. Minutos, atenção. Então, vamos lá. Qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? E olhando as alternativas aqui, eu vejo 19, 19,8, 20, 38 e 39. Tudo bem? Dê uma olhada nas alternativas, dê uma olhada no comando da questão, só que tem mais um detalhe, eu tenho uma fórmula aqui no meio. Ó. Então, olha aqui a fórmula que ele me deu, T de T, né? Isso aqui deve ser a temperatura, T maiúsculo, geralmente a temperatura, é igual a menos T ao quadrado sobre 4 mais 400. E eu digo que é também temperatura por causa de forno, ele me disse que é o tempo mínimo após se desligar o forno, então provavelmente isso aqui é a temperatura. E esse T minúsculo aqui provavelmente é o tempo, como ele confirma logo depois, ó, com T em minutos, beleza. Então a unidade de medida que foi utilizada na fórmula é a mesma unidade que estava sendo utilizada lá no comando da questão. Então, não vou precisar me preocupar em transformar unidades de medida aqui, tá bom? Beleza, tendo em vista isso daqui, né? Eu vejo que isso daqui é uma equação do segundo grau, por quê? Porque esse T minúsculo aqui, ele está elevado ao quadrado, que é o maior expoente dele, então isso aqui é uma equação do segundo grau. E esse T minúsculo é uma variável independente, né? Como eu posso ver, ele está entre parênteses aqui do lado esquerdo. O que significa isso? Que a temperatura, esse T maiúsculo, está em função do tempo. Ou seja, para eu encontrar a temperatura, eu preciso entrar com tempo dentro da equação e aí eu descubro a temperatura. Tudo bem? Então vamos lá, vamos ler o enunciado com calma. Ler o enunciado com calma é importante. Olha só. Você, para aprender a estudar por meio de questões, você tem que ter paciência. Ainda hoje, eu vou fazer uma questão que vai demorar muito, vai demandar um tempo para eu resolver. Só que eu vou fazer ela no passo a passo, eu não quero que você faça rápido. No treino, você tem que entender tudo, é importante que você entenda e não simplesmente saia matando com velocidade, tá? Você vai treinar mais a sua velocidade depois que você já tiver um determinado nível e principalmente durante os simulados. Mas durante o seu treino é importante que você entenda todo o processo, entenda toda a questão, toda a teoria ali por trás, tá? E assim, você trabalhando com questões, você não vai precisar se preocupar com a teoria. Então, tendo em vista isso, vamos lá. A temperatura T de um forno, ou seja, realmente era a temperatura. Temperatura T de um forno em graus centígrados. Então, ele está me dando em graus centígrados. É reduzida por um sistema a partir do instante do seu desligamento, T igual a zero. Beleza, e varia de acordo com a expressão
T de t igual a menos t ao quadrado sobre 4 mais 400 com t minúsculo, que é o tempo, em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de graus Celsius. Então, só pode ser aberto se a temperatura do forno atingir os 39 graus Celsius. Tá? E ele me pergunta qual o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta seja aberta. Então, beleza, eu já passei pelo primeiro passo da interpretação, que foi ler o comando, passei pelo segundo passo, que eu associei esse comando à fórmula que tinha lá. Agora vamos ao terceiro passo, que é justamente traduzir tudo que está dito aqui numa linguagem matemática. E essa tradução ela acontece eu escrevendo uma equação ou uma inequação. Como eu falei aqui, ele me pediu o tempo mínimo, então isso aqui vai ser uma inequação. Isso vai ser uma inequação. Que inequação vai ser essa? Olha só, esse T de T aqui na temperatura, então ele está me falando que a temperatura de abertura, olha só, então eu vou escrever aqui, ó, o que está acontecendo? Esse menos t ao quadrado sobre 4 mais 400, ele só não vai poder abrir essa porta. Ele só não vai poder abrir essa porta se a temperatura for igual ou menor do que 39 graus Celsius. Porque se a temperatura for maior do que 39 graus Celsius, eu não vou conseguir abrir. É isso que ele está me dizendo. Ó, a trava do forno só é liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus Celsius. Lembrando que ela parte de uma determinada temperatura e a temperatura vem reduzindo, vem diminuindo. Então, essa temperatura, que é isso daqui, ó, que eu escrevi, ela tem que ser menor ou igual a 39 graus Celsius. É isso daqui que eu tenho que resolver, certo? Então, vamos lá, vamos à obra. Como é que eu faço isso daqui, ó? Menos t ao quadrado sobre 4 vai ter que ser menor ou igual, vou passar esse 400 para o outro lado, né? Com o sinal trocado, vai ser 39 menos 400. Lembrando que eu passo para o sinal trocado, na verdade o que eu estou fazendo é subtraindo dos dois lados menos 400. Quando eu subtraio menos 400 e somo com 400, dá zero, que é o que aconteceu aqui, não preciso nem colocar, deu zero desse lado esquerdo. E aí, agora ficou só o menos 400 do outro lado. Ótimo. Quanto que dá? Agora, para eu fazer essa conta aqui, ó, 39 menos 400, o que acontece? Eu já sei que a resposta vai dar um sinal negativo. Por quê? Porque menos 400 em módulo é maior do que 39. Né? É como se eu tivesse uma conta muito negativa e colocasse um valorzinho lá. Ela vai continuar negativa. E para fazer de cabeça, o que eu faço? 400 menos 40. 400 menos 40 de cabeça é mais fácil. Eu sei que dá 360. Só que eu não tirei 40 de 400, eu tirei 39. Então não vai ser, eu não vou chegar a 360, eu vou ficar com 361. Se eu tirasse 40, ficaria 360. Como eu tirei 39, fica só 361. Então isso daqui, ó, eu sei que isso daqui vai dar menos, cuidado com esse sinalzinho aqui, menos 361, certo? Agora, olha só, eu posso pegar esse, para eu resolver uma equação ou uma inequação, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu posso agora multiplicar todo mundo por 4, posso multiplicar todo mundo por 4 aqui, para sumir com esse 4 daqui, ó. Então, vamos lá, como é que vai ficar? Vamos lá, vamos devagar aqui. Quando eu multiplicar todo mundo por 4, deixa eu botar aqui, eu vou pegar agora tudo isso daqui e vou multiplicar por 4. Quando eu fizer isso, o que acontece? Esse 4 que eu estou multiplicando, que vai ficar aqui em cima, vai cortar com esse 4 de baixo. Então, aqui vai ficar menos t ao quadrado. E aqui, isso tudo vai continuar. Vai ser menor ou igual a menos 361 vezes 4. Vamos fazer essa continha aqui, rapidinho? Então, vamos lá. 361 vezes 4. Né? Lembrando que, por ser sinal negativo, ó, menos 361 vezes 4, eu já vou ter o sinal negativo. Sempre quando eu multiplico sinais diferentes, eu encontro o sinal negativo. Então, aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24, vai 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, isso daqui vai dar, quando eu multiplicar por 4, 361, vai dar menos 1.444. A inequação que eu tenho que resolver vai ser essa daqui, ó. Menos t ao quadrado mais 1.444 tem que ser menor ou igual a zero. Como é que eu resolvo isso daqui? Para eu resolver isso daqui, eu tenho que fazer só um esboço do gráfico. Então, vamos lembrar, ó.
Se eu tenho um sinal negativo multiplicando a variável ao quadrado, um sinal negativo, isso aqui é uma parábola, né? O gráfico disso aqui vai ser uma parábola. Mas se eu tenho isso daqui, ó, esse sinal negativo é o A, a concavidade dela vai ser voltada para baixo. Ou seja, a minha parábola, lembrando que isso daqui vai ser o eixo do T, né? O eixo T, só preciso dele agora nesse momento. Só desenho o eixo das abscissas, que é o eixo horizontal. E eu vou ter a concavidade voltada para baixo. Vai ser assim, ó, a parábola, né? Ela vai ter que ser negativa, quer dizer, a concavidade voltada para baixo. Primeira coisa. Segundo, eu quero só os valores menores ou iguais a zero. Só quero os valores menores ou iguais a zero. Quais são os valores menores ou iguais a zero? São todos esses valores aqui que estão embaixo do eixo, ou seja, está embaixo d'água, é negativo, menor do que zero, está ruim. Então, todos esses valores aqui eu posso pegar. Ótimo, beleza. Lembrando que esses dois pontos aqui, ó, esse pontinho aqui, primeiro ponto, que encontro da parábola com o eixo das abscissas. Esse segundo ponto aqui, esses dois pontos, eles são encontrados pela raiz, vai ser encontrado pela resolução da equação, né? No caso da equação, que é t ao quadrado igual a 1444. Então, quando eu resolvo t ao quadrado igual a 1444, nesse caso, eu encontro esses dois pontos aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu fizer isso daqui, vamos lá, deixa eu botar de azul aqui, ó, t ao quadrado igual a 1444. Eu vou ter que t vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1444, né? Esses dois valores mais e menos aqui vão ser esses dois pontos aqui, ó. Por que eu botei t igual e não menos t ao quadrado igual a 1444? Pelo seguinte, porque menos t ao quadrado igual a menos 1444, se eu multiplicar por menos 1, eu encontro exatamente isso, t ao quadrado igual a 1444. Como é que eu vou encontrar isso aqui, a raiz quadrada de 1444? Existe uma forma de eu fazer isso, tá? Eu posso sair rasgando aqui, mas eu também posso olhar para as alternativas. Por que eu posso olhar para as alternativas? Pelo seguinte, ele está falando que o tempo mínimo, lembrando que esse valor aqui vai ser negativo, tá? Esse valor aqui vai ser negativo. E esse valor aqui vai ter que ser positivo. Então, o tempo mínimo vai ter que ser esse segundo valor aqui, ó. O tempo mínimo que ele quer é o menor de todos os valores positivos, que são esses daqui. Como eu tenho mais ou menos, um dos valores vai ter que ser negativo. Então, isso daqui, essa parte aqui do gráfico não me interessa, não serve para mim. Só me interessa essa parte do gráfico que tem que ser maior ou igual a esse valor. Como ele quer o menor dos valores, eu vou pegar isso daqui. Então, se eu encontrar a raiz quadrada de 1444, eu encontro esse valor. E eu olhando as alternativas, o que eu posso ver? 1444 é um número inteiro. É um número inteiro. Então, olhando as alternativas, a única que multiplicando ele por ele mesmo termina com 4 é a letra D, 38. Ó. 38 vezes 38, 8 vezes 8 dá 64. Então, vai terminar com 4 no final. Assim que eu vejo. Então, já de cara, eu poderia marcar a letra D. Mas, vamos fazer a prova dos 9 aqui. E vamos fazer 38 vezes 38. Aqui, ó, rascunhinho aqui, ó. 38 vezes 38. Vamos ver quanto vai dar aqui, ó. 8 vezes 8, 64. Vai 6. Tá? 3 vezes 8, 24. Mais 6, 30. Beleza. 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 3, 9. Mais 2, 11. Somando agora. Aqui dá 4, aqui dá 4, 3 mais 1, 4, 1444. Então, isso daqui, esse meu t aqui, ele é igual a mais ou menos 38, né? Sendo que aqui desse lado aqui eu tenho o menos 38 e do outro lado eu tenho mais 38. Por isso que essa aqui é minha resposta, 38. Certo? Fizemos essa questão utilizando as alternativas para ganhar tempo. Se eu fosse fatorar aquele 1444 ali, eu poderia fatorar. Posso até fatorar, mas você vai ver que vai dar um trabalho maior fatorar. Mas, de qualquer forma,
por uma questão de treino, vamos fatorar 1444. Vamos lá, bem rapidamente aqui comigo. Deixa eu apagar isso daqui. Se eu pego 1444 e quero fatorar, como é que vai fazer aqui? Ó? Primeiro por 2, né? Então, por 2 aqui, aqui vai baixar o 14, vai dar 7. Depois o 4, 2 e 2, né? 14 dividido por 2, 7, sobra nada. 4 dividido por 2, 2, 4 dividido por 2, 2. Posso botar o 2 de novo, porque é par. 3 vezes 2 dá 6, para 7, 1 fica 12. 2 vezes 6, 12 para 12, nada. 2 vezes 1, 2, para 2, nada. Então, fiquei 361. 361 dá para eu dividir por 3? Vamos lá, vamos ver se dá para dividir por 3. Não dá, ó. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Não dá. E aí, eu penso nos números primos. Como é um número aqui maior e está meio complicado, o que eu penso? Eu penso nos números primos. Quais são os números primos que eu poderia dividir aqui, ó? Poderia ser o 5 não dá. O 7 poderia dar, mas eu não sei. Então, a partir do 7 eu posso escrever os primos, ó. 7. Depois do 7 vem o 11. Depois do 11, o 13. Depois do 13, o 17. E depois o 19. Eu te pergunto, quanto é 7 vezes 7? É 49, não termina em 1. 3 vezes 3 termina em 9, 11 vezes 11 termina em 1, poderia ser, só que 11 vezes 11 dá 121, tá longe. Então aqui, ó, 9 vezes 9 dá 81, então poderia ser aqui, ó. Então o que eu faço? Eu vou testar. Quanto é 19 vezes 19? Se eu não tiver decorado, 19 vezes 19, 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 1, 9, mais 8, 17. E aqui, ó, 9, 1 vezes 9, 9, e 1 vezes 1, 1. Aí fica 1. 7 mais 9, 16, vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 361. Então, aqui seria 19, daria 19, 19 e 1. Então, aqui, cada um deles, como é raiz quadrada de 1444, né? Vou ter 2 ao quadrado vezes 19 ao quadrado. Tanto 2 vai fugir e 19 vai fugir. Então, a raiz quadrada de 1444, ela é igual a 2 vezes 19, que é igual a 38. É assim que eu faço. Agora, olha só, eu tive que fazer essa conta aqui, né? Só que eu te digo o seguinte, seria importante, isso é legal. Eu acho legal você memorizar todos os quadrados perfeitos, pelo menos até 20. Olha só como é que seria útil, né? Você já saberia que 19 vezes 19 é igual a 361. Tudo bem? Beleza.